Olá, meu nome é Guilherme Marques e a gente separou aqui algumas questões de Excel que podem cair aí no seu concurso, na sua prova. Claro que nessas questões a gente não vai conseguir abranger tudo, mas é importante que a gente compreenda mais ou menos os tipos de questões que caem, principalmente na área do Excel, que é um pouquinho diferente, tem um pouco mais de fórmulas e tudo mais, né? Coisas que a gente viu em aula. Mas também para você estar revisando algum conteúdo que possa ter passado batido aí por algum motivo. Então aqui já na nossa primeira questão, a gente já vai compreender algumas coisas de fórmula, como o enunciado já diz, e ele pede o seguinte: em uma planilha do Excel 2010, então é importante aí ele estar frisando a versão que está sendo trabalhada, os conteúdos das células A1, B1 e C1 são 8, 2 e 3 respectivamente. Ponto. Então vamos parar aqui por enquanto para compreender o que esse enunciado está falando para a gente. Primeiro, a gente precisa compreender o que são as nossas células no Excel. Se você não souber, talvez a partir daqui a gente já tenha algum problema, né? E as nomenclaturas delas, né? Que são através de letras e números, como a gente está vendo aqui, né? Então, o ideal aqui, o bacana, se for possível, se não for um exercício extremamente complexo, seria se a gente desenhasse aqui, mais ou menos, né? Vamos falar aí que a gente está com a nossa folha de prova, desenhasse aqui mais ou menos o nosso Excel, né? 1 e 2, beleza. E aí aqui as suas linhas, né? E células, aí agora a gente tem as nossas células aqui, né? Então a gente tem, ele fala, a célula A1 é o valor 8, né? A célula B1 é o valor 2 e a célula C1 é o valor 3. Então, por mais que a gente consiga depois fazer a fórmula que ele está pedindo aqui para nós, é importante que a gente visualize isso, né, na hora de fazer a nossa prova. Não é uma regra, né? E aí, na verdade, aqui, nesse caso, se a gente conseguisse substituir essas nomenclaturas, pensando nelas como variáveis, né, da matemática, então poderia ser, por exemplo, x, né, aqui o y e aqui o z, então seria tranquilo de fazer. Mas tudo bem, ele pede o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o resultado correto dessa fórmula aqui. Então ele pede a seguinte fórmula. Vamos analisar ela com bastante calma aqui para compreender o que está acontecendo. Então, além de compreender o conceito das células, a gente precisa compreender o que é uma fórmula no Excel. Ela é bastante parecida, para não dizer idêntica aí, com uma fórmula matemática qualquer. Como a gente falou, os endereços de células poderiam ser variáveis comuns aí que a gente encontra na matemática. E aí a gente tem A1 mais C1 vezes B1, e aí esse aqui é o sinal de potência que a gente conhece no Excel. Então é o B1 elevado, né, a 2. Então, compreendendo essa fórmula, o que a gente tem que saber aqui? O que a gente viu lá em aula. O Excel, ele carrega as mesmas, ele prioriza, assim como na matemática. Então, primeiro a potência, depois a multiplicação e depois a adição. Então, a grande pegadinha, na verdade, está aqui. Se a gente não compreender essas prioridades aqui de operações, pode ser que a gente se dê mal. Se a gente começar a fazer aqui simplesmente da esquerda para a direita, né, a gente vai ter grandes problemas aí no nosso resultado final. E aí, compreendendo isso, fica muito fácil. Então, por quê? A1 a gente sabe que é o 8, né? Ele está aqui, ó. Então, vamos só substituir aqui, ó. 8 mais o C1, né, que é o 3, não é isso? Vezes, né? No caso, nosso sinal de vezes aqui comum da matemática, vezes o B1, que é o 2 ao quadrado. Beleza. Aí, a partir daqui, a gente consegue resolver, né? Isso aqui vira 4, né? E aí, vamos multiplicar aqui. Depois, então, vai ficar 8 mais 12. E o resultado, então, seria 20, né? Então, beleza. A gente fez toda uma conta aqui, mas para compreender, na verdade, o que uma fórmula de Excel representa para nós, tá? Então, isso
é muito importante que você compreenda o funcionamento do Excel. Nossa resposta então seria a letra A, a 20.